E a gente continua no assunto porque você pode tirar suas dúvidas sobre essa doença que atinge tanta gente, principalmente as mulheres, é o lúpus. E quem vai conversar com a gente é a médica, que é PhD em reumatologia, Sônia Fialho. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Você pode participar tirando suas dúvidas sobre o assunto pelo nosso WhatsApp, que é o 4891877334. Já tem algumas mensagens chegando aqui, mas eu queria começar lhe perguntando, doutora, alguns pacientes eles penam muito até descobrir que realmente tem a doença? Sim, alguns pacientes podem demorar bastante para obter diagnóstico. Isso acontece principalmente por causa da diversidade de sintomas que o lúpus pode dar. Que tipo de sintoma, doutora? A senhora falou pele, começa a provocar algumas reações na pele também? Exato, o lúpus pode acometer diversos órgãos. Um dos órgãos mais acometidos são as articulações, então as pessoas podem começar apresentando sinais de edema, de inchaço nas articulações, com dor. A articulação pode mudar de cor também, pode ficar mais avermelhada, geralmente acompanhado de bastante dor também. Além dos sintomas articulares, os pacientes podem apresentar alterações cutâneas, tem aquela alteração cutânea que é bem típica do lúpus eritematoso sistêmico, que é aquela lesão tipo asa de borboleta, que ocorre nessa região do nariz aqui e das bochechas, que fica bastante avermelhado. Mas além das manifestações cutâneas e articulares, outros órgãos internos também podem ser acometidos. Isso tudo pode ser controlado com medicamento, doutora? Porque a gente viu o caso da Grazi ali da reportagem, ele se tornou incapacitante, a mãe tinha que fazer muita coisa por ela, né? Isso. E como é que é com os medicamentos? Isso é possível ser amenizado? Isso, eu acho que a mensagem legal que ficou ali da reportagem é justamente o caráter reversível, né? A gente não tem cura para o lúpus eritematoso sistêmico, mas a gente tem total capacidade de controlar essa doença através dos medicamentos. Muito bem. Doutora, a gente viu ali que a Grazi, ela falou, ela trouxe a queixa, né, que ela estava inchada realmente por causa dos medicamentos. É possível controlar essa parte também? Porque tem medicamento que provoca muita fome, além de inchaço, a senhora estava me falando. Exatamente. Então, um dos medicamentos principais que são usados no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico é a prednisona, né? São os corticosteroides. E os corticosteroides, de uma forma geral, eles causam realmente bastante inchaço no corpo, aumenta a fome e a pessoa pode ganhar bastante peso, ficar com uma alteração na face, a face pode ficar mais arredondada, essa parte aqui das costas pode crescer um pouquinho, mas a boa notícia é que com os outros medicamentos que a gente tem disponíveis atualmente, a gente pode aos pouquinhos ir reduzindo a dose da prednisona, do corticosteroide, de forma que a pessoa volte a ter o seu peso normal. Muito bem. É claro que atividade física regular e uma avaliação nutricional para ter uma boa alimentação também é bastante importante. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do nosso telespectador. A minha mãe tem umas manchas no rosto, tipo asas de borboleta. Sente muita dor nas juntas. Ela foi ao médico fazer exames e o médico perguntou se ela já teve lúpus. Os resultados ainda não saíram. O que a minha mãe pode fazer para saber, desde já, o que ela realmente tem? Pode ser que ela tenha doença, né? Porque citou alguns sintomas. Sim. E um outro telespectador, já pegando o gancho, que a pergunta é parecida, como saber, então, né? Como identificar a doença? Sim, os sintomas que ela tem são compatíveis com lúpus, mas é muito importante realmente ela passar por essa avaliação médica especializada, de preferência com um reumatologista, para se certificar que ela realmente tem a doença. Então, o que o reumatologista vai fazer é verificar o acometimento de outros órgãos e também vai solicitar a realização de exames laboratoriais, que são bastante importantes também para nortear o diagnóstico. Sobre essa questão de ter uma vida normal, doutora, a Daluz é nossa telespectadora, um beijo para você, obrigada pela participação. Ela diz que tem lúpus e faz tratamento há 15 anos, leva uma vida normal, mas queria saber se pode ter filhos. Sim. Darluza? Daluz, Desculpe. Daluz, você pode ter filhos sim, tá? O diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, de forma alguma, vai impedir que você tenha a sua gravidez de uma forma normal, apenas é uma gravidez de mais alto risco e deve ser acompanhada juntamente com um obstetra que tenha hábito e experiência no acompanhamento desse tipo de gestação. Uma outra telespectadora está perguntando qual é o exame que pode ser feito para diagnosticar lúpus. O diagnóstico de lúpus, ele não é feito por um exame somente, tá? A gente tem que avaliar todo o contexto clínico, mas um dos exames mais importantes laboratoriais que precisa estar presente é o fator antinuclear, também conhecido como FAN.
tá? Esse exame é bem importante para o diagnóstico da doença. Muito bem. Então, na verdade, as pessoas não podem se, né, tentar identificar, diagnosticar, né? De o forma médico alguma, é por até meio de porque a exame, presença desse exame positivo não significa que a pessoa tenha doença. olha Como eu aí. disse, tem todo um contexto clínico, laboratorial, que deve ser avaliado caso a caso, individualmente. Muito bem. A Josiane de Biguaçu diz que adora o programa. Brigadaço, Josi. E ela pergunta se é muito comum essa doença e se tem algum método o que pode ser feito para evitar essa doença. É possível ou não? O lúpus, ele tem uma predisposição genética, né? Então, as pessoas que têm parentes que têm lúpus têm uma chance um pouco maior de desenvolver a doença, mas, além disso, tem alguns fatores ambientais também. Esses fatores ambientais não são muito conhecidos, estão associados, talvez, a infecções virais na infância. A radiação ultravioleta também aumenta, o tabagismo também aumenta o risco, mas não existe uma causa bem definida. A doença, ela é realmente multifatorial, ela tem várias causas. Doutora, acho que dá tempo ainda da gente ler mais uma pergunta. Na verdade, é uma participação da Cibele de Capoeiras, minha vizinha lá em Capoeiras. Cibele diz o seguinte: eu tenho lúpus eritematoso sistêmico há 15 anos. No começo eu me sentia muito ruim e depois que eu descobri com o tratamento, eu tenho uma vida normal. Eu ganhei peso, mas há 5 anos eu fiz uma cirurgia bariátrica e melhorou muito. Ela quis compartilhar a história dela com a gente. Beijo e obrigada. Beijo pra você também, Cibele. Isso acontece bastante, esse fator de as pessoas realmente ganharem muito peso por causa do tratamento, como a senhora falou, né? Tem o que fazer, né? Às vezes não precisa necessariamente ir para a cirurgia, né? Exatamente, exatamente. Muitas pessoas não ganham tanto peso assim, algumas ganham peso, mas com a diminuição, a retirada da medicação e, como eu falei, a questão dos hábitos de vida, isso tende a se reverter completamente. Muito bem. Doutora Alessandra está perguntando que tipo de doença é essa. Acho que a doutora já falou, né? Que é uma doença genética. Criança pode ter, doutora? A gente sabe que tem uma faixa ali mais crítica, dos 20, 30 anos. Sim, apenas uma correçãozinha. Ela não é uma doença, assim, considerada uma doença genética. Ela é considerada uma doença autoimune. O que é isso? O sistema imune, ele existe normalmente para combater bactérias, vírus, só que no caso do lúpus eritematoso sistêmico, o organismo entende essas nossas proteínas, os nossos órgãos, como se fosse uma coisa externa. E aí ele começa a atacar esses órgãos, essas células, como se tivesse lidando com uma infecção, por exemplo. Nossa, então é o corpo atacando o próprio corpo. Exatamente. Nossa. Existe a predisposição genética, mas ela não é considerada uma doença genética em si. Muito bem. Bom, voltando a essa última pergunta, a questão da idade, criança pode ter? Pode. O lúpus, ele é mais frequente entre os 20 e 40 anos de idade, mas crianças também podem ser acometidas, bem como pessoas na terceira idade também podem. Muito bem. Doutora Sônia, infelizmente a gente acabou o nosso tempo, mas tem muitas perguntas chegando e a gente quer agradecer a você que está participando com a gente e agradecer principalmente a senhora pelos esclarecimentos nesse dia que é tão importante, né? Dia Mundial de Luta contra o Lúpus. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que isso melhora bastante o reconhecimento precoce da doença. Com certeza, você viu como o pessoal fica interessado, né? Obrigada, viu, doutora? Até a próxima. Obrigada, querida.